Questãozinha de interpretação de texto. Temos 100 pessoas na live, então agora começa. Para você que está assistindo no YouTube, a live começa aqui. Hoje eu vou fazer questões de interpretação de texto da banca IBFC, nível médio. No momento, o concurso que está acontecendo é dos Correios, mas pode ser que a qualquer momento, qualquer outro concurso esteja acontecendo. A internet está ok, a live não vai travar hoje, o Gerson está perguntando aqui no chat, e eu vou começar a fazer as questões e dar dicas para vocês, para que na hora da prova vocês tenham facilidade em fazer as questões e não se cansem enquanto estiverem fazendo prova de português. Isso aqui vai acontecer enquanto você estiver lá na sua prova. Vai passar carro no meio da leitura, o que você vai fazer? Vai parar, vai respirar fundo e vai voltar a ler com calma, sempre fazendo, olha ela aqui, ó, canetinha, anotações. Faça anotações enquanto você lê o texto e vamos começar com o primeiro texto. Tirem a TV do quarto. Aí você olha aqui embaixo, ó. Tirem a TV do quarto. Trechos retirados de Carta Capital. Carta Capital, para quem não sabe, é um jornal. Então, primeiro você lê o título, depois você lê a fonte e você já sabe mais ou menos do que se trata. Provavelmente é uma reportagem. Então, a gente já vem aqui, ó, questão 1. Reportagem. Você vai fazer essa anotaçãozinha lá no cantinho da sua prova, só para você ir situando o seu cérebro na questão. Pesquisas revelam, começamos a leitura. Pesquisas revelam, crianças que ficam mais tempo diante da telinha têm pior desempenho escolar. Ele está trazendo aí uma ideia já, essa é a ideia principal do texto. Fixar os olhos nas telas de televisão pode não ser tão inofensivo quanto se pensa. A preocupação constante dos pais, educadores e autoridades de saúde sobre problemas potenciais de crianças passarem parte considerável de seus dias vendo TV ou brincando com computadores pode ter fundamento. Verificou-se que as crianças que dispunham de TV no quarto passavam mais tempo diante da telinha, provavelmente devido ao menor controle dos pais. Coincidentemente, essas crianças obtiveram notas significativamente inferiores que seus colegas que não tinham TV no quarto. Então, ó, é um texto em que ele dá um pedacinho de informação, fala coisas que foram observadas ali e vamos passar para a questão agora. Boa noite, Goiânia e Goiás. De acordo com a leitura do texto acima, assinale a alternativa correta. Na prova, sempre que você tiver correta ou incorreta, você vai circular, sublinhar, vai fazer alguma coisa para destacar que o que ele quer é a correta. Para você não se confundir depois. Vamos lá. Pensa-se não ser inofensivo que crianças fiquem mais tempo diante da TV. Não, isso aqui está errado. A preocupação constante dos pais, educadores e autoridades de saúde sobre problemas potenciais de crianças passarem parte considerável de seus dias vendo TV pode ter fundamento. Então, não é inofensivo, não se pensa que é inofensivo, né? Pensa-se que já tem uma preocupação. Crianças que usam por muito tempo os computadores têm melhor desempenho escolar? Nada a ver. Sempre vai ter uma questão, sempre vai ter uma alternativa que não tem nada a ver com o que você está lendo no texto. É fácil de eliminar. Com a TV no quarto, crianças passam mais tempo diante das telinhas? Sim, mano, sim. Exatamente isso. Verificou-se que as crianças que dispunham de TV no quarto passavam mais tempo diante da telinha. A gente vai sair marcando? Não. A gente vai ler a última alternativa para ter certeza de que a gente não está caindo numa pegadinha da banca. Crianças que têm TV no quarto apresentam melhor desempenho escolar? Não, ele fala justamente o contrário disso. Pode marcar. Gabarito letra C. Caio da Silva, para tudo que o Caio da Silva acha que vai gabaritar essa prova porque ele está se divertindo muito estudando. É isso, Caio, você vai estudar, tem que ser uma parada que você acha uma diversão ali no meio. Ah, diversão de filho da puta, não consigo. Tem que achar, mano. Quanto mais você achar a diversão, mais tranquilo vai ser o seu estudo. Questão 2. Essa é uma questão de interpretação de texto que não tem texto. Vamos lá. Um texto que discute um tema abstrato, analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dados, é um texto predominantemente, então, um tema abstrato. Analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dados, ele não é narrativo, a gente já pode eliminar. Descritivo e narrativo, eu já deixaria de lado o narrativo também, vamos eliminar. O narrativo ele conta uma história, ele normalmente tem acontecimentos em ordem que podem ser fictícios ou podem ser reais. Tá? Esse aqui não está falando de acontecimentos, ele está falando de um tema abstrato, uma ideia. Presta atenção. Tema abstrato. Então, dissertativo
Tema abstrato, analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dados. Eu acho que é descritivo e dissertativo. Ele discute um tema. Opa, olha só a palavra-chave. Discute um tema abstrato. Analisa, critica, exemplifica, fornece informações e dados. Eu acho que ele é um texto dissertativo, porque um texto descritivo traria uma descrição, traria características a respeito daquilo. Só que agora eu estou em dúvida, porque a primeira alternativa que eu pensei em marcar foi descritivo e dissertativo, e agora eu estou em dúvida com dissertativo. Vamos lá. O dissertativo, ele traz só argumentos, ele pega uma ideia, ele explora, ele defende um ponto de vista a respeito daquela ideia, e depois, no final, ele marca ali com uma conclusão, com uma proposta de intervenção, com alguma coisa que resume tudo aquilo, mas ele tem um caráter, como é que eu vou falar? Opinativo, né? Normalmente a gente vê o texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente faz na redação. A gente pega um tema abstrato, analisa, critica, dá exemplos, informações e dados. Descritivo. Eu acho que está faltando coisa para ser descritivo. Eu acho que falta uma informação. Eu acho que falta alguma coisa um pouco mais profunda. Então eu vou de dissertativo. Tá certo. Difícil essa, hein? Essa aqui eu penei. Esse é o tipo de questão que cai na prova para você dar uma rateada. Vamos lá. Questão 3. Texto associado. Assinale, vamos ler primeiro a pergunta para a gente ver se a gente precisa ler o texto ou não. Assinale a alternativa correta em relação ao gênero textual. Vamos precisar ver a questão para saber qual é o gênero textual. Leia os quadrinhos abaixo e responda as questões 7 e 8. É uma charge, tá? As estrelas cintilantes convidam ao prazer, diz um ratinho. E aí, continua, né? O amor acende nossa chama. Deixemos-nos envolver pela sedução da lua cheia. E aí o outro ratinho. E até a lua está cheia. Ou seja, né? Ela está cheia dele. Você está querendo dizer alguma coisa? Ele diz, né? E ela rebate. Impressão sua. Assinale a alternativa correta em relação ao gênero textual. Nick Náusea, isso aí, Nick Náusea. Muito bem, aqui lembrou. É uma charge porque opina e critica por meio do grafismo e do humor. É uma charge? Não, não é uma charge, é uma tirinha, né? É uma tirinha, histórias curtas, geralmente fazendo uso do humor. Exatamente. É um gênero veiculado em revistas em quadrinhos e obras infantis? Não, você também vê tirinha em outros lugares. Assinale a alternativa correta em relação ao gênero textual. É um gênero veiculado em revistas em quadrinhos e obras infantis? Sim, mas não só isso. Como ele tem aqui, é uma tirinha, histórias curtas, geralmente fazendo uso do humor, a B está mais certa do que a C. E isso você vai encontrar muito quando você estiver fazendo uma questão de interpretação de texto, não importa a banca. Você vai ter duas alternativas que você fica em dúvida e você precisa escolher entre uma delas. É aí que vem a magia de você fazer apenas questões daquela banca específica do seu concurso. Porque quando você faz isso, você entende qual é a maneira de pensar da banca. E eu tenho feito muita questão da IBFC aqui com vocês. Então, o que acontece, né? A IBFC ela traz duas respostas. Uma que é um pouco menos completa e outra que é um pouco mais completa. Vocês acabaram de ver isso nessa questão aqui, ó. Descritivo e dissertativo. Ele extrapolou o texto, ele foi além. E, na verdade, o que a gente queria era menos que isso. Agora, ele está fazendo outra coisa parecida, né? Ele está dando uma característica um pouco básica, mas limitada, e uma característica que está um pouco mais certa, porque é mais ampla, né? Eu vou de letra B aqui. É um cartoon porque evidencia com humor a fala dos animais. Traz a fala dos animais também, mas ele não evidencia a fala dos animais com humor. Esse não é o ponto da tirinha. A tirinha tem animais falantes, mas não é por aí. Então, a gente vai na mais tranquila, na mais completinha, na mais básica. É uma tirinha, histórias curtas, geralmente fazendo uso do humor. Perfeito. Próxima questão. Questão 4. Retorne ao texto, ainda tendo como foco a compreensão e a interpretação. Identifique a alternativa incorreta. Então, ó, a gente vai precisar ler o texto, mas olha aqui, ó.
Questão número 4. Se liga, porque ele está pedindo a alternativa incorreta. Mais uma vez, você vai circular na sua prova para você não dar bobeira. E eu aposto com você que a letra A vai trazer uma alternativa correta. Mas vamos ver. Um casamento tradicional nos Estados Unidos da América. Qual é a pergunta? Só para a gente orientar a leitura do texto, né? É bom a gente sempre ler o texto sabendo qual é a pergunta que é feita, tá? O narrador expõe que o último grande evento é a recepção de casamento. A recepção de casamento é uma grande festa após a cerimônia. O narrador afirma que todos trazem ou enviam presentes. Muitos casais caem com a casa praticamente montada. O narrador afirma que existe um consenso sobre a recepção do casamento. Ela deve ser no jantar à noite, apenas coquetéis não alcoólicos à tarde. O narrador geralmente servido champanhe. O que eu acho aqui, ó, só por olhar as alternativas? Que essa aqui é a incorreta. O narrador afirma que existe um consenso, né, que as pessoas concordam. Normalmente um texto traz questões que não são consenso, né? Questões a serem discutidas. Então por isso eu acho que é essa, mas vamos ler. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi assistir a um típico casamento norte-americano. Há algum tempo fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. A noiva era Phoebe e o noivo era Cole. Eles ficaram noivos por vários anos, pois esperaram até que ambos estivessem bem empregados antes de se casarem. De qualquer forma, acho interessante descrever o que acontece em um casamento tradicional no país. Beleza, contou uma historinha aqui e ele vai falar sobre o casamento agora. Inicialmente chegam os convidados. Assim que alguém adentra a igreja, o cerimonialista vai ao encontro do convidado e o conduz para seu lugar. Amigos e familiares da noiva sempre se sentam do lado esquerdo da igreja, já amigos e familiares do noivo do lado direito. Os pais do casal sempre se sentam na frente. Em seguida, o noivo e o seu parente. Em seguida, o noivo e o seu padrinho entram e se posicionam na parte da frente da igreja. Logo, um músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar lentamente pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Finalmente, a noiva aparece e caminha pelo corredor ao lado de seu pai. A noiva costuma usar vestido branco, véu e sempre carrega um buquê de flores nas mãos. O que eu faria se eu tivesse nesse momento na prova? Faria isso aqui, ó. Primeiro parágrafo está aqui, ó. Papapá, 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 papapá. Eu faria uma chavezinha, uma observação aqui, ó. Exato, para você não se perder no texto, você já mete um aqui, ó, explicando igreja. O que esse parágrafo está falando? Está explicando como são as coisas na igreja. Aí você não vai se perder. Passa para o próximo. Quando todos estão na frente da igreja, a cerimônia tem início. O noivo sempre dá à noiva um anel de casamento e a noiva, às vezes, também dá um ao noivo. Por fim, o oficial religioso diz: "Eu os declaro marido e mulher", e o casal agora está casado. Os noivos se beijam e depois saem da igreja de braços dados. Os convidados jogam arroz sobre o casal ao saírem da igreja. O que você tem aqui? Um pedacinho falando da cerimônia. Quando todos estão na frente da igreja, pá, acabei de ler isso. O último grande evento é a recepção de casamento. Esta é uma grande festa após a cerimônia. Todo mundo traz ou envia um presente, assim sendo, muitos casais saem com a casa praticamente montada. A recepção do casamento pode ser um jantar ou uma festa à tarde com apenas lanches e coquetéis. Geralmente é servido champanhe e todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. A noiva joga seu buquê às mulheres solteiras antes que ela e seu marido saiam da recepção. Segundo a tradição, a convidada que apanhar as flores será a próxima a se casar. Então a gente já sabe que esse parágrafo aqui está falando da recepção. E assim a gente organiza o nosso texto. Infelizmente, nem todos nos Estados Unidos têm um casamento desse porte, pois é muito caro e nem todos podem arcar com os custos. Então vamos lá. O narrador expõe que o último grande evento é a recepção de casamento. O que eu falei? Que a primeira alternativa estaria correta. E realmente, né, está correta. O último grande evento é a recepção. Ele fala aqui ó, no parágrafo que a gente anotou, que é o da recepção. O último grande evento é a recepção. A recepção de casamento é uma grande festa após a cerimônia? Sim, né? Pode ser um jantar ou uma festa à tarde. Essa é uma grande festa após a cerimônia. Está escrito exatamente isso. O narrador afirma que todos trazem e enviam presentes, portanto, muitos casais saem com a casa praticamente montada. Isso é quando? Na recepção? Então a gente vai lá no parágrafo que a gente sabe que é recepção e procura aqui, ó. Todo mundo traz e envia um presente. Assim sendo, muitos casais saem com a casa praticamente montada. Isso está correto também.
O narrador afirma que existe um consenso sobre a recepção do casamento. O narrador afirma que existe um consenso? Não necessariamente, né? Ele não afirma, na verdade. Ele fala que a recepção pode ser um jantar à noite ou apenas coquetéis não alcoólicos, muito menos, né? A recepção do casamento pode ser no jantar ou uma festa à tarde com apenas lanches e coquetéis. Você não fala nada de coquetel alcoólico. Em contrapartida, segundo o narrador, geralmente é servido champanhe. E realmente, geralmente é servido champanhe. Tá aqui. Então, a alternativa incorreta é a letra D. Vamos embora. Questão 5. Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou. Então, vamos ter que ler a tirinha. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. Aí, o que ele fala aqui? Vou mexer aqui, vai desconfigurar aqui, né? Mas vamos lá. Ah, meu Deus. Não queria isso. Tudo bem. Ai, vamos lá. Vou ter que mexer aqui na tela para a gente conseguir ler. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Em relação à leitura da tirinha, a moça diz que ele não acertou. O que a moça diz que ele não aceitou? Todos os pronomes? Abrace-me, beije-me, nunca deixe. Opa! Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Olha só a pegadinha. Todos os pronomes? Não, mano. Nunca. Lucas com K mandou bem aí, Lucas. Tá afiado na colocação pronominal. Nunca deixe-me. Toda vez que você tiver alguma coisa negativa, o que é negativo atrai o pronome. Então nunca me deixe. Abrace-me, beije-me. Tá certo. Agora, o nunca deixe-me é o que está errado. Nenhum dos pronomes não, porque algum ele errou, senão ela não teria falado isso, né? Beije-me, abrace-me, todos? Não. Porque abrace-me, beije-me. Essas alternativas aqui, cara, elas são iguais. Se o abrace-me está errado, o beije-me também tem que estar errado. Então eles não estão errados. E se eles não estão errados, não são todos que estão errados. Nunca me deixe seria a forma correta. Questão 6. O texto com desenhos apresentado é do gênero... Vamos ter que ver qual é o texto com desenhos. Vamos massacrá-los. Vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. É uma coisa que ele está falando aqui. Vamos massacrá-los. Esse está certo. Foi ele que falou vamos massacrá-los. Aí depois o outro virou para ele e falou vamos arrasar eles. Não. Vamos arrasá-los. Isso porque o eles é um pronome reto, cara. Isso aqui é classe gramatical, tá? E o pronome reto, normalmente, ele é ativo. Eles fizeram. Quando você faz fizeram eles, eles fizeram. Quando você faz fizeram eles, tá errado. Fizeram eles não existe, porque o eles ele é um pronome pessoal reto, e o pronome pessoal reto vem antes do verbo. Eles fizeram. Aqui, fizeram nos. Fizeram-nos ou fizeram-lhes. Vai depender aí do contexto, tá? Mas vai entrar aqui um pronome oblíquo. Não é esse o assunto da questão, tá? Mas provavelmente essa questão vai cobrar alguma coisa disso em algum momento. Posso ter me adiantado, mas isso é uma reportagem? Não. Verbete de dicionário? Muito menos. Tirinha ou resumo escolar? Não. Aí tu vem aqui, Lau. Chama aqui na charge.
Por que não é charge? Porque a charge normalmente traz um conteúdo político. Ela traz uma crítica de alguma coisa que está acontecendo ali na real, né? Já a tirinha, por sua vez, tem um conteúdo mais leve, mais humorístico. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma tirinha. Muito obrigado a todo mundo que está me seguindo e a todo mundo que está curtindo a live. Vamos lá. Texto 1. Não. Vamos primeiro ler o enunciado da questão. O caráter narrativo do texto pode ser percebido pelo modo com que foi estruturado. Então ele fala que a estrutura do texto é característica de um texto narrativo. Ó, vamos já começar aqui olhando as alternativas para ver se tem alguma coisa que a gente pode eliminar? Os personagens de Bondade e Maria Nova apresentam argumentos para a defesa de teses distintas. Não sei, não li o texto. O emprego excessivo de adjetivos permite ao leitor uma maior objetividade na descrição de Maria Nova? Não sei. O uso de verbos no passado revela o tom imperativo voltado ao convencimento. A sequência de ações constrói uma representação acerca do modo pelo qual conversavam. Não dá para ler, mas dá para ter uma noção do que é a questão. Meia Nova ouvia a história que Bondade contava. Vamos ver primeiro, na verdade, de onde é esse texto, né? Evaristo Conceição, Becos da Memória, Rio de Janeiro, Palas 2017. É um livro publicado aqui por essa pessoa, pela editora Palas, no Rio de Janeiro, em 2017. Beleza, é um trecho de um livro. Maria Nova ouvia a história que Bondade contava e, por mais que quisesse conter a emoção, não conseguia. Ora houve em que ele percebeu e se calou um pouco. Calou-se também com um nó na garganta, pois sabido é que Bondade vivia intensamente cada história que narrava, e Maria Nova cada história que escutava. Ambos estão com o peito sangrando. Ele sente remorsos de já ter contado tantas tristezas para Maria Nova. Mas a menina é do tipo que gosta de pôr o dedo na ferida, não na ferida alheia, mas naquela que ela traz no peito. Na ferida que ela herdou de Mãe Joana, de Maria Velha, de Tio Totó, do louco Luizão da Serra, da avó Mansa, que tinha todo o lado direito do corpo esquecido, do bisavô, que tinha visto os senhores venderem aiaba à rainha. Maria Nova talvez tivesse o banzo no peito. Banzo tem uma indicação número 1 aqui. O que é banzo? Vamos ver lá embaixo? Para os escravizados, era como se chamava o sentimento de melancolia em relação à terra natal e de aversão à privação de liberdade. Eram pessoas escravizadas nesse contexto aqui, né? Então a gente consegue entender que Maria Nova carregava esse sentimento de privação de liberdade no peito, de tanto que ela ouvia as histórias que contavam a ela. Porque aqui, ó, Bondade vivia intensamente cada história que narrava e Maria Nova cada história que escutava. Ela escutava muitas histórias, então ela sentia essa dor. Por quê? Eram histórias de escravizados e ela sentia a dor dos escravizados no peito. Tudo isso está escrito aqui, eu não estou inventando nada. Saudades de um tempo, de um lugar, de uma vida que ela nunca vivera. Entretanto, o que doía mesmo em Maria Nova era ver que tudo se repetia, um pouco diferente, mas no fundo a miséria era a mesma. O seu povo, os oprimidos, os miseráveis, em todas as histórias, quase nunca eram os vencedores, e sim, quase sempre, os vencidos. A ferida dos do lado de cá sempre ardia, doía e sangrava muito. É um texto que fala sobre escravidão, né? Provavelmente de algum livro aí, ó, Becos da Memória, algum livro que fala sobre alguma parte histórica. Rio de Janeiro foi um lugar que, assim como vários outros do Brasil, receberam muitos escravos, então a gente vai se situando no texto, não só pelas informações do texto, mas pelas informações que a prova dá pra gente. Galera, a prova fala com você. A prova diz coisas para você. Quando você estiver lendo um texto, mergulha naquele texto, tenta viver aquele texto naquele momento. O que eu recomendo que você faça? Alterne entre português e matemática, porque são matérias diametralmente opostas. Uma está aqui e a outra está aqui. Então, quando você está fazendo muita conta, ficou cansado de fazer conta, vai lá para português, vai ler um texto, aproveita esse momento para ir fazendo marcações, como eu fiz na questão anterior, falando sobre o que se trata o texto, falando sobre como, anotando quais são as informações que você tem, porque depois fica mais fácil resolver a questão. Aproveita o texto na sua prova para dar uma descansada do raciocínio. É um momento em que você única e exclusivamente precisa ler. Vamos lá. O caráter narrativo do texto pode ser percebido pelo modo com que foi estruturado. Quanto a essa estrutura, pode-se afirmar que
A estrutura do texto. O que a gente pode afirmar sobre a estrutura do texto narrativo? Os personagens Bondade e Maria Nova apresentam argumentos para a defesa de teses distintas? Não, mano. Não. O emprego excessivo de adjetivos permite ao leitor uma maior objetividade na descrição de Maria Nova? Muito menos. Em momento nenhum a gente sabe qual é a cara dela. A gente só sabe o que ela sente. Então não é. O uso de verbos no passado revela um tom imperativo voltado ao convencimento dos leitores. Imperativo é um tom urgente, né? Um tom que manda. Para convencer os leitores? Não, não é sobre isso. Ele está contando uma história. A sequência de ações constrói uma representação acerca do modo pelo qual Bondade e Maria Nova conversavam. É exatamente isso, né? Ele contava as histórias que ele viveu, ela vivia as histórias que ela ouvia ele contar e ela sentia uma dor muito grande no peito. Ele sentiu remorso de estar contando aquilo para ela e é exatamente sobre isso que fala o texto. Difícil esse texto, né? Achei ele um pouquinho mais complicado. O que vocês acharam aí? Dificuldade dessa questão de 1 a 10 enquanto eu bebo uma água. 8, 8, 8, 8. Vamos ver as estatísticas dessa questão? Sempre que você olha uma questão mais difícil, o Gran Cursos Questões traz para você aqui, ó. Não tem. Tá com erro, mas é isso, né? Não tá dizendo aqui quantas pessoas acertaram, mas normalmente ele fala. Então vamos lá, próxima questão. Número 8. O texto Vênus pertence à tipologia narrativa. Em relação ao papel do narrador, é correto afirmar que busca apresentar todas as informações, assume uma postura objetiva, apresenta apenas as impressões, revela uma postura. O narrador, em um texto, ele pode assumir diversos papéis. Ele pode ser um narrador personagem, um narrador que participa da história. Ele também pode ser um narrador observador, um narrador que está de fora da história, simplesmente narrando os fatos. Agora, existe um tipo de narrador que ele é personagem, ele pode ser observador também, mas ele é um narrador onisciente. Oni vem do, não sei se é grego, né? Omni, que significa todos, ou tudo, né? E ciente de ciente mesmo, saber. Quando a gente diz que Deus é onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares. E o narrador onisciente é o narrador que sabe de tudo. Ele sabe o que as pessoas estão pensando, ele sabe o que as pessoas fizeram antes, o que elas vão fazer depois. E aí você começa a entrar na fantasia da narrativa, né? Agora que você já sabe mais ou menos quais são os tipos de narrador, vamos dar uma olhada no texto para ver que narrador é esse. Vênus. O autor é o Caio Fernando Abreu. E isso aqui é o que? Tem diálogo, tem carinha de crônica, tá? Mas é isso. Não tem mais informações sobre isso. A gente só sabe que o narrador é Caio Fernando Abreu. Aproveita esse momento para mergulhar no texto e ler. Se diverte um pouquinho ali na prova. Vamos lá. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela, perdidamente. O problema, um dos problemas, porque havia outros bem mais graves, o problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito ou pouco, vai saber. Tempo. Mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela um a mais. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para algumas coisas e demasiado tarde para a maioria das outras. É um texto profundo. Provavelmente fala sobre amor. Ela chamava-se Beatriz, ele chamava-se, não vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais tarde, tentaria lembrar-se de como tudo começou, com letras maiúsculas. Isso mostra a importância desse momento para ele. E não conseguia. Não conseguiria claramente. Voltavam sempre cenas confusas na memória, misturavam-se sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o que teria vindo antes ou depois daquele momento em que tão perdidamente apaixonou-se por Beatriz. Falei que era um texto de amor? Vai se divertindo, cara. Vai lendo o texto e vai curtindo. Voltavam principalmente 2 cenas. A primeira, no aniversário, não saberia dizer de quem. Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, deixando entrar uma luz bem clara que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho porque entardecia.
Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe. Sempre ficava enroscado na mãe, nas festas, espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo, seria verde musgo e do balão de gás que segurava. Então a mãe perguntou, de repente, qual a menina da festa que ele achava mais bonita. Sem precisar pensar, respondeu: Beatriz. A mãe riu, jogou para trás os cabelos dourados, que nem o guaraná e a luz de verão, e disse assim: Credo, aquele estrelete? Sei o que é estrelete? Não sei, mas sei que é um adjetivo, né? Alguma coisa que ela está comparando, ou um substantivo, né? Que ela está comparando a característica do estrelete a ela, ou um adjetivo, mas é alguma coisa que significa o que aquela menina é. Anos mais tarde, não encontraria no dicionário o significado da palavra estrelete, mas naquele momento, ali, com o balão em uma das mãos, o guaraná na outra, cotovelos fincados no veludo, seria marinho da saia da mãe, pensou primeiro em estrela. Talvez por causa do movimento dos cabelos da mãe, quando tudo brilhou, ele pensou em estrela, uma pequena estrela. Uma estrela magrinha, meio nervosa. Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia mais alta que as outras meninas, e um jeito lindo de brilhar quando movia as costas muito retas. A live está acontecendo ainda? Travou? Vamos lá. Bem na hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. Estrela d'alva, Vésper, Vênus, diziam. Diziam muitas coisas que ele ainda não entendia. Então, ó, o nome do texto é Vênus. Por quê? Porque ele olhou para mim. Porque ele olhou para mim. Travou? Travou em que momento? Me falam aí, me digam aí, por favor, em que momento da leitura do texto a live travou. Quando foi que travou, pessoal? Só para eu continuar aqui do momento em que travou. Tá travando, acontece. Travou um estrelete. Obrigado, galera. Estrelete, 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 estrelete. Repetiu e repetiu até que a palavra perdesse o sentido e, reduzida a faíscas, saísse voando junto com o balão que ele soltou, escondido atrás do taquareiro. Bem na hora que o sol sumia e uma primeira estrela apareceu. Estrela d'alva, Vésper, Vênus diziam. Diziam muitas coisas que ele ainda não entendia. Beatriz tinha um pescoço longo de bailarina que a fazia mais alta que as outras meninas e um jeito lindo de brilhar quando movia as costas muito retas, olhando adulto em volta, para quem perdeu esse pedaço aí. Vamos lá, é um texto que fala sobre uma menina que no momento em que ele se viu apaixonado por ela e ele lembra dessa cena, ele olhou para o céu e viu Vênus, a estrela d'alva, Vésper, enfim, e aí o nome do texto, Vênus. Está todo mundo comentando estrelete porque eu perguntei onde a live travou, Gerson. Aí ele fala: o texto Vênus pertence à tipologia narrativa, já pronunciado da questão. Né? Em relação ao papel do narrador, é correto afirmar que... Opa! O que a gente vai fazer aqui? Qual questão é essa? Questão 8, só para eu ver aqui. É correto afirmar que... Então ele quer o que é correto. Já dá aquela circulada para você não perder. Busca apresentar todas as informações sem interferir na apresentação dos fatos? Não, cara, ele nem lembra de algumas informações, ele só conta as coisas ali mais ou menos como ele lembra, então, não. Assume uma postura bastante objetiva à medida que não apresenta juízo de valor? Muito pelo contrário, né? Ele é um personagem, ele está contando a experiência dele. Apresenta apenas as impressões ditas pelos personagens presentes na cena? Apresenta apenas as impressões ditas pelos personagens presentes na cena? O narrador apresenta apenas as impressões ditas pelos personagens presentes nas cenas? Ele fala das impressões dos personagens, mas dele também. Enfim, estou em dúvida com essa aqui, ó. Interpretação é foda por causa disso. Tem que fazer muita questão da banca. Revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando traços de sua subjetividade. Apenas é foda, né? Apenas normalmente indica que está errado. Agora, revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando traços de sua subjetividade. Apresenta apenas as impressões? Acho que não. Agora, vacilante, porque ele vacila, né? Isso não é ruim, ele hesita. Ele fica aqui, ó, ou pouco, vai saber.
Aí seria verde musgo, falando da saia, né? Depois seria azul marinho. Então realmente ele vacila enquanto fala, né? Vamos ver se é isso mesmo? Tá aí, revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando traços de sua subjetividade. Muito bom quem falou letra D aí nos comentários. Vamos para a questão de número 9. Você está percebendo? Quem aqui estava na live de ontem fala eu. Você que está aí no YouTube, eu fiz uma live ontem falando sobre questões de português, matemática, falando sobre informática. Então, em 1 hora de live eu consegui fazer 33 questões. Há muita gente aí, eu. Agora tem 38 minutos de live e eu só fiz 9. Então isso aqui é estratégia para o momento em que você estiver fazendo a sua prova. Não se esqueça de perceber o tempo que você está levando. Informática vai ser uma matéria mais rápida, português vai ser uma matéria um pouco mais lenta e você precisa administrar o seu tempo na hora da prova. Normalmente o fiscal vai lá ficar avisando, né? Ah, passou 1 hora, passou meia hora, mas não conta com isso, tá? Porque eu já vi o fiscal esquecer de avisar na hora da prova e aí chegar lá no final e fala: ih, passou 2 horas de uma vez só, né? Porque ele esqueceu de avisar. Então, se for o caso, quando você estiver na sua prova, levanta a mão e fala assim: oi, você pode confirmar para mim o horário é esse mesmo? Falta tanto tempo? Porque você não pode levar relógio, mas você pode perguntar para o fiscal, beleza? Preste atenção no tempo. Texto associado. Opa, mas eu preciso ler o texto logo de cara? Não sei, vamos ver. Analise as afirmativas abaixo. O clima-tempo informa que a temperatura de outubro será igual a de setembro. Por causa da presença do El Niño, há garantia de mais calor no mês de outubro. Na região Nordeste, poderemos registrar uma alta de 2 graus a mais do que o normal. Em todas as regiões do Brasil, notaremos um aumento da temperatura. Você vai olhar as alternativas e você vai entender mais ou menos do que se trata e vai passar para ler o texto. Vou parar agora a explicação para ler um comentário aqui de uma pessoa que falou na live do TikTok. Ó, devia ter um relógio na sala. Você que está assistindo isso agora, não perca seu tempo com o que deveria ser. Não gasta sua energia com isso. Ah, deveria, mas não é. Você não tem garantia nenhuma de que vai ser. Então não se preocupa com isso. O que você pode se preocupar? Com a sua própria cabeça quando você estiver fazendo questão para você não se perder no tempo. Esteja preparado para que no dia da prova não tenha um relógio e aí você está pronto para passar em concurso. Leia o trecho do texto abaixo para responder as questões de 1 a 3. Vamos lá? Brasil pode ter onda de calor mais forte em outubro. Como fica o tempo? A onda de calor que atingiu boa parte do Brasil pode ter uma nova edição em outubro e pode ser ainda mais forte. A informação é da Climatempo e da Metsul. Segundo a Climatempo, há possibilidade de temperaturas ainda mais altas do que as registradas na última onda de calor no fim de setembro. Opa, vamos lá. De quando é esse texto? Disponível em UOL. Acesso em outubro. Lembra que a gente viu setembro e outubro? O Climatempo informa que a temperatura de outubro será igual a de setembro? Não. Ele está dizendo que há possibilidade de temperaturas ainda mais altas do que as registradas na última onda de calor no fim de setembro. Então a gente já sabe que a primeira é falsa, por isso é importante você ler a alternativa antes de ler o texto, porque aí você já vai se orientando no que o texto diz. A previsão é de atuação de sistemas de alta pressão atmosférica, gerando mais calor para um mês que naturalmente é quente no Brasil, segundo a Climatempo. A presença do El Niño ajuda a manter o ar mais quente do que o normal sobre o país. Opa, tinha alguma alternativa que falava alguma coisa de El Niño. Por causa da presença do El Niño, há garantia de mais calor no mês de outubro. A presença do El Niño ajuda a manter o ar mais quente do que o normal sobre o país. Então, sim, né? Questão 2, verdadeiro. Não é exatamente isso que ele fala, mas é mais ou menos isso. Não dá para dizer que isso é mentira, né? Como ficam as temperaturas? As temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês na maior parte do país. Os termômetros podem registrar de 2 a 3 graus a mais do que a média normal, em estados como Minas, Espírito Santo, Rio, Goiás, Mato Grosso e maior parte de São Paulo. Opa, eu lembro que tinha alguma coisa falando sobre 2 graus. Na região Nordeste, podemos registrar uma alta de 2 graus a mais do que o normal. 2 graus a mais, mas na região Nordeste, não. Minas, Espírito Santo, Rio, Goiás, Mato Grosso e maior parte de São Paulo. Então, não é na região Nordeste. Falso, cara. Interpretação de texto é prestar atenção. Não tem muita coisa para entender. É prestar atenção e resolver a questão da banca.
Um pouco acima da média, ponto. Em boa parte do litoral do Nordeste e em toda a região Sul, as temperaturas ficam até 1 grau mais altas do que o normal para o mês. Opa! Em boa parte do litoral do Nordeste. Na região Nordeste, podemos registrar uma alta de 2 graus a mais que o normal. Não, até 1 grau a mais. Então isso aqui seria falso de qualquer forma. Em todas as regiões do Brasil, notaremos um aumento de temperatura. Em todas as regiões do Brasil, presta bem atenção toda vez que você tiver isso aqui, ó. Todas, apenas, somente, única. Normalmente essa alternativa está incorreta, tá? Porque existe sempre alguma exceção, alguma coisa assim. Em todas as regiões teremos aumento de temperatura. A onda de calor que atingiu boa parte do Brasil, aqui já matou. Pode ter uma nova edição em setembro. Boa parte do Brasil não é todas as regiões. Naturalmente, seguindo o clima-tempo, como ficam as temperaturas? Na maior parte do país. As temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês na maior parte do país. Questão de interpretação, se você ficou em dúvida, lê a alternativa e volta no texto porque a resposta está no texto. Em todas as regiões do Brasil notaremos um aumento de temperatura. Ele está dizendo aqui, ó. As temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês na maior parte do país. O que eu falei? O todas está errado. Então, alternativa 4. Falsa. Estão corretas. Ele quer o quê? Corretas as afirmativas. Qual? Somente a 2. Opa! Agora aqui, ó. Olha só. Ou é 2 e 4, ou é 1 e 2. Então vamos ter que reler a 1 e a 4 para saber qual delas é a verdadeira. O clima-tempo informa que a temperatura de outubro será igual à de setembro. Segundo a clima-tempo, há possibilidade de temperaturas ainda mais altas. Não, cara. Primeiro é falsa, né? Em todas as regiões do Brasil notaremos um aumento de temperatura. Aí é foda, é aquilo, né? A mais correta. O que ele está falando? As temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês na maior parte do país. Em todas as regiões. Ele não está falando do Brasil inteiro. Então vamos aceitar que a 4 é correta. Por que ela é correta? Não exatamente. Mas ela é mais correta do que a primeira. Então vamos de 2 e 4. Acertamos. Interpretação de texto, você sempre vai cair nisso. Tem uma questão que é mais correta que a outra. Não é exatamente correta, mas como é que você aprende isso? Fazendo questão de interpretação de texto daquela banca específica, fazendo questões de maneira geral daquela banca específica. Ó, esse aqui a gente já não precisa ler o texto, tá? Ele está falando do significado do substantivo destacado. Você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. O substantivo destacado possui o seguinte significado: a seriedade. Aí eu dei uma coçada aqui na orelha, fiquei incerto em relação a isso. Thaís Cristine perguntou se uma questão dessa pode ser anulada. Thaís, dificilmente isso vai acontecer. Normalmente uma questão é anulada por erro. Uma questão de interpretação de texto, ela já prevê que a banca tem um certo estilo. É por isso que o cursinho vai lá e vende para você. Aqui é tudo sobre o estilo da banca, perfil da banca. Você só sabe o perfil da banca fazendo isso aqui que a gente está fazendo na live agora. Questões. Então, não tem jeito. Vamos lá. Se você quiser, compre um carro. É um conforto admirável. Mas não o faça. Tá. Automóvel, Sociedade Anônima. Autor é Paulo Mendes Campos. Vamos lá. Vou ler o parágrafo para ter uma noção, tá? Você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. Ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente. Até ontem você estava fora do alcance deles. Hoje o seu transporte passou a ser, do ponto de vista econômico, simplesmente transcendental. Você é um homem economicamente importante para os outros. Seu automóvel é de fato uma sociedade anônima, da qual todos lucram, menos você. Perversidade, decadência,
consequência. Vamos ler o texto? Quero ter certeza. Ah, Mário, mas pô, você acha que é a alternativa C? Você vai ler o texto mesmo assim? Eu vou, porque na minha prova o meu objetivo é não errar as questões. Meu objetivo não é acertar. Ah, porque se eu acertar ou não acertar, poxa, não acertei. Não, o meu objetivo é não errar. Então, se eu não tenho certeza, eu vou procurar fazer o melhor possível para eu não errar. Vamos ler o texto para não errar. Se você quiser, compre um carro, é um conforto admirável, mas não o faça sem conhecimento de causa a fim de evitar desilusões futuras. Saiba que está praticando um gesto essencialmente econômico, não para a sua economia, mas para a economia coletiva. Isso quer dizer que, do ponto de vista comunitário, o automóvel que você adquire não é um ponto de chegada, uma conquista final em sua vida, mas pelo contrário, um ponto de partida para os outros. Desde que o compre, o carro passa a interessar os outros, muito mais que a você mesmo. Com o carro, você está ampliando seriamente a economia de milhares de pessoas. É uma espécie de indústria às avessas, na qual você monta um engenho não para obter lucros, mas para distribuir seu dinheiro para toda a classe de pessoas. Estou falando quando você tem um carro, você gasta dinheiro, né? Industriais europeus, bilhardários do Texas, empresários brasileiros, comerciantes, operários especializados, proletários, vagabundos, etc. Já na compra do carro, você contribui para uma infinidade de setores produtivos que podemos encolher ao máximo nos seguintes itens: a indústria automobilística propriamente dita, localizada no Brasil, mas sem qualquer inibição no que toca a remessa de lucros para o exterior. Os vendedores de automóveis, a siderurgia, a petroquímica, as fábricas de pneus e as de artefatos de borracha, as fábricas de plásticos, couros, tintas, etc., as fábricas de rolamentos e outras autopeças, as fábricas de relógios, rádios, etc., as indústrias de petróleo. Você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. Ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente. Até ontem você estava fora do alcance deles. Hoje, seu transporte passou a ser, do ponto de vista econômico, simplesmente transcendental. Você é um homem economicamente importante para os outros. Seu automóvel é de fato uma sociedade anônima, da qual todos lucram, menos você. Mas não fica só nisso. Você estará ainda girando numa constelação menor, miúda, mas nada desprezível. A dos recalchutadores, eletricistas, garagistas, lavadores, olheiros, guardas de trânsito, mecânicos de esquina. Você pode ainda querer um motorista ou participar de algumas das várias modalidades de seguros para automóveis. Em outros termos, você continua entrando pelo cano. No fim deste, há ainda uma outra classe, a dos ladrões. Seja organizado em sindicatos, seja espécie de franco-puxadores, blá 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 blá. Você já pode ver a gravidade do seu gesto, o substantivo destacado possui o seguinte significado. Olha só, não é perversidade, não é decadência, não é variedade. Estou em dúvida entre seriedade e consequência. Por quê? Ele fala, você já pode ver a gravidade do seu gesto. E aí ele fala, ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente. Isso é a consequência de tudo que ele falou. Hoje, o seu transporte precisa ser isso. Você é um homem economicamente importante para os outros. Seu automóvel é uma sociedade anônima da qual todos lucram, menos você. O que vai dizer se é consequência ou seriedade? A banca, irmão, acabou. E você pode entrar com o recurso que você quiser, que a banca vai manter a resposta dela. Isso é o que a gente está falando aqui de perfil da banca. Ela vai ser uma banca mais objetiva, porque se você for falar de forma objetiva, cara, gravidade é seriedade. Acabou. Simplesmente um negócio grave, um negócio sério. Agora, aqui ele está falando da gravidade do seu gesto, né? Da profundidade disso. Olha a consequência de você comprar um carro. Por conta disso, eu acho que é a letra C. Vamos ver? Não. Olha aí, ó. Seriedade. Letra D. O que isso diz pra gente a respeito da banca IBFC? Que ela é uma banca mais literal e abstrata, nem tanto. Ela não viaja muito na interpretação das coisas. Ela é mais corretinha ali, né? Gravidade, seriedade, tá certo, não tem muita firula, entendeu? Mário, cheguei agora, qual assunto você filtrou? A pessoa perguntou
e nem se deu ao trabalho de olhar aí e ver português, banca IBFC, nível médio, e eu tomei no Roscoffs porque fui grosso, perdão pela grosseria, e eu não coloquei aqui, ó, que é interpretação de texto. Interpretação de texto. Fiquei até constrangido aqui. Interpretação de texto. E vamos embora. Questão 11. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos ter que ler o texto. No primeiro caso, refere-se ao observador na rua. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Portanto, pode ser substituído por mais, porém, contudo, nunca. Por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Vamos ler? As posições do observador e a paisagem. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso, a paisagem de forma diferente. Perdão, a puleirinha. No primeiro caso, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Portanto, ao observar determinada paisagem, é importante considerar sua posição em relação a ela. Então vamos lá. No primeiro caso. No primeiro caso. Qual é o primeiro caso, né? Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício vê a paisagem de uma forma diferente de outra pessoa que está na rua. No primeiro caso, está falando do alto do edifício. Então a primeira é falsa, porque ele está dizendo que ela se refere ao observador da rua. Isso quer dizer, refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Vamos lá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso, o quê? A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Refere-se à influência da posição do observador na visão da paisagem. Exatamente isso. Então essa é verdadeira. Portanto, pode ser substituído por mais, porém, contudo. Não, portanto é uma conclusão, né? Logo, então, portanto, por isso, por conseguinte, por consequência, pois, posposto ao verbo, tudo isso é conclusivo. Então isso aqui é falso. E, por exemplo, refere-se ao exemplo de posicionamento de observação. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. Sim, é um exemplo do que ele está falando aqui. Então a 4 é verdadeira. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. FV, FV. Não está aparecendo para vocês, perdão. A alternativa é responder certinho. Questão 12. De acordo com a leitura, assinale a alternativa incorreta. Isso significa duas coisas: que a banca está tentando te pegar distraído, que ele marcou que é a incorreta, e que você precisa ler o texto. Então vamos lá. Texto associado. A Patagônia. Esse texto foi postado pela Júlia Venturi Tarantani no site Catraca Livre em 2022. Beleza, vamos lá. A Patagônia. Localizada majoritariamente na Argentina, a Patagônia é um território de 1.043.000 km² no continente sul-americano, com uma pequena extensão além da fronteira com o Chile. Então aqui ele está apresentando. Eu já faria essa anotação aqui no meu texto. Apresentando, descrevendo, para ficar mais fácil a interpretação. A Cordilheira dos Andes delimita a fronteira entre os dois países e ambos os lados possuem atrações incríveis, com paisagens que parecem pinturas com glaciares, rios de cores surpreendentes, lagoas, picos nevados e também estepes áridas, sem contar com a presença de diversos animais, como os adoráveis e simpáticos guanacos, uma espécie de lhama que vivem na região, os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares.
Para deixar claro, a Patagônia é um espetáculo que aquece a alma de um viajante. Então, na verdade, né, no primeiro parágrafo ele está apresentando e no segundo é que ele está descrevendo. Né? Se a gente fosse resumir dessa forma, seria assim. No primeiro ele está apresentando, no segundo ele está descrevendo. Elaine Moraes Silva está gostando das minhas dicas. Muito obrigado pelo seu feedback, Elaine. E aí no final ele dá um resuminho aqui, ó. Para deixar claro, a Patagônia é um espetáculo que aquece a alma de um viajante. Opa. De acordo com a leitura, assinale a alternativa incorreta, ó, que é pegar você distraído, incorreta. A Patagônia fica localizada na Argentina e no Chile. Aí tu olha e fala assim, eita, é isso? É a primeira coisa que ele fala no texto. É a primeira informação que ele dá aqui. E aí você toma. Porque não, ele está pedindo a incorreta. Entre a Argentina e o Chile fica a Cordilheira dos Andes. É? Sei lá. A Cordilheira dos Andes delimita a fronteira entre os dois países. Sim, então essa aqui está certa. A gente não quer essa, a gente quer a incorreta. Tanto a parte do Chile quanto a Argentina possuem atrações incríveis. Sim, ambos os lados possuem atrações incríveis. Tá certo, então a gente não quer ela. Na Patagônia encontram-se guanacos, pinguins, lobos marinhos, etc. Cadê? Guanacos, pinguins, lobos marinhos, aves peculiares, etc. Olha só que sacanagem, a incorreta é a última. Somente na pequena extensão do Chile encontram-se aves peculiares? Não, ó. Ambos os lados possuem atrações incríveis, sem contar a presença de diversos animais. Então, ó, somente na pequena... Isso aqui é incorreto, porque não é somente no Chile que se encontram estas aves peculiares. Tranquilinho? Vou bebendo uma água aqui. Fala para mim o que você achou dessas questões até o momento. Quantas você errou? Você que está aqui, me fala quantas você acertou e quantas você errou. Você que está assistindo essa live.